A igreja. Há uns anos atrás conheci uma pessoa que frequentava certa igreja. Por nos aproximarmos mais, comecei a frequentar o local. Assim que entrei, não me senti muito bem, senti opressão e comentei com ela. Ela disse que muitos dos que frequentavam falavam a mesma coisa. O lugar era alugado e eles estavam há 5 anos em atividade. Sempre quando eu ia com ela me sentia mal. Achei que estava tendo complicações ao ambiente espiritual, já que cultuavam ao Deus Criador, mas nunca tive problemas com ele, então procurei ver e sentir o que não estava se encaixando ali. O problema de mexer no sobrenatural é estar num lugar onde outros mexem também, mascarando o que se esconde, dificultando a localização. Conversando com o pastor sobre o lugar, ele disse que estava fechado há anos e ninguém alugava. Até ele achou que o lugar era bom demais, já que o galpão ficava numa ótima localização. Comecei a achar estranho. Um mês se passou e eu tinha deixado de ir por outras situações que me cercaram. Essa conhecida minha, que chamarei de Joana, me pediu que eu fosse com ela numa vigília que iria acontecer lá. Era uma programação de outra igreja que pediu o local para fazer essa vigília das 22 horas às 06 manhã. Joana e mais 2 pessoas ficaram como responsáveis de ajudar no que podiam. Aproveitei a situação e levei a minha amiga, que tem o dom de visão. Ela vê com tanta clareza e riquezas de detalhes que é assustador uma pessoa ver desse jeito. Assim que entramos, ela sentiu-se mal também. Joana foi recepcionar as pessoas de outra igreja no local, mostrando os lugares que seriam usados. Eu não tinha me preparado para ficar a noite toda acordada e pedi a Joana para me mostrar um lugar onde eu pudesse descansar por um tempinho, depois voltaria a ajudá-la. Ela me levou à antessala do escritório pastoral. Havia umas cadeiras ali e sentei, colocando outra cadeira de costas para mim na minha frente, e repousei a cabeça. A música começou a ser entoada, senti alguém perto de mim, levantei a cabeça e não havia ninguém. Voltei a inclinar a cabeça e fechei os olhos. Senti que alguém se abaixou e que me encarava. Abri os olhos e o susto me fez continuar na mesma posição. Um homem todo queimado. Seu rosto estava totalmente enegrecido, com uma película fina de uma pele queimada. Um dos seus olhos estava vazado, sua expressão de raiva era tão palpável que achei que ele podia fazer-me mal. Levantei de súbito e ele acompanhou meu movimento, estando em sincronia. Sua roupa queimada, mostrando parte de sua carne consumida, deixando visível parte dos seus ossos. Ele gritava para mim com uma fúria, mas não saía dele som nenhum. Eu ia sair dessa sala quando Joana e minha amiga entraram com passos largos e me levaram ao escritório. Perguntei o que houve e elas duas se entreolharam como se tivessem tido uma discussão e que logo depois entraram em concordância. Minha amiga disse: "Esqueceu? Vamos passar a madrugada aqui. O que estiver escondido se revelará. Não se esconderão por muito tempo." Olhei para ela e vi que olhava para o meu lado, e quando virei, o mesmo homem queimado estava lá e gritava para ela um grito sem som. Ela colocou a mão na boca como se entendesse. Quando de repente ele sumiu. Virei e Joana tinha espargido óleo ungido naquela direção e olhava para nós para ver se realmente, seja lá o que fosse, tivesse sumido. Olhei para minha amiga para saber se ela entendeu alguma coisa que o homem falou. Quando ela abriu a boca para dizer, parou de novo e disse, olhando pro nada: "Meu Deus! Não sei se vocês estarão preparadas." Joana queria sair de lá. A música parou e iniciou-se um conjunto de vozes clamando em orações. Encostei-me a um cômodo que se transformou numa pia de cozinha fechado embaixo com 2 portinholas. Ouvi um choro de neném abafado, as encarei. Joana olhava para mim sem entender e minha amiga olhava para mim com os olhos esbugalhados. Abaixei-me e abri as portinholas que não estavam ali e vi um bebê esquartejado ligado ao cordão umbilical com o restante da bolsa. Cada membro separado se movia, mas eu não via a cabeça. Com o movimentar, os membros foram caindo no chão e a cabeça apareceu chorando forte, seus pulmões procurando ar, seus olhos sem vida parecia querer enxergar. Comecei a chorar, minha amiga também. Joana perguntava o que era, porque chorávamos. Eu dizia que ela não estaria pronta para ouvir, mas ela insistia mais. Então minha amiga molhou os dedos nas suas lágrimas e tocou nos olhos de Joana, dizendo com a voz embargada: "Quer ver? Veja."
Assustei-me ainda mais com o grito estarrecedor de Joana olhando para o lugar que víamos o bebê. Em questão de segundos um dos responsáveis bateu na porta e entrou. Eu e minha amiga falávamos para Joana se controlar. Ela chorava inconsolavelmente. O rapaz perguntou o que tinha acontecido e dissemos que estava tudo bem, mas ele só saiu de lá quando a própria Joana falou que estava tudo bem. Minha amiga explicava algumas coisas a ela, quando eu saí para ver como estava indo a programação, pois não se ouvia nenhuma voz, nem de música nem de oração. O pessoal tinha ouvido o grito de Joana e esperavam o rapaz explicar o que tinha acontecido. Como não ouvi qual foi a explicação dele, começou uma nova música a ser entoada e no salão havia muitas outras presenças e não eram de anjos. Pessoas feridas por balas, outras com o pescoço quebrado, outros com a boca espumando e com expressões de terror, outros com expressões de drogados que não falavam coisa com coisa. A música começou a destoar misturando-se com outra que não tinha nada a ver com o que acontecia ali na programação. Parecia ser forró, depois country, depois brega. Ficou uma confusão. Essas presenças começaram a dançar alucinadamente. Joana veio andando rápido na minha direção e quando chegou perto de mim ela olhava para todos os lados com os olhos cheios de lágrimas como visse o que eu via e disse o nome da minha amiga, ela precisa de sua ajuda. Vai lá, por favor. Joana não conseguia sair do lugar e eu fui andando rápido para o escritório, mas chegando à antessala encontrei ela suspensa um palmo acima do chão sendo estrangulada pelo homem queimado. O ar estava impregnado de carne podre queimado. Quando ele me viu assoltou e veio na minha direção com toda a fúria que estava. Eu fiz uma conjuração paralisando-o e peguei minha amiga que ainda buscava ar desesperadamente e saímos de lá. Ficamos no salão junto com Joana que chorava demasiadamente. Algumas pessoas da igreja visitante falavam que estava difícil para se concentrarem, que tinha algo estranho e começaram a orar com mais força entre eles. A fé em que eles tinham no Deus em que buscavam foi suficiente para fazê-los desaparecerem. Vi o horário, era 4:30 da manhã. O restante da programação correu em paz. Joana falou ao pastor tudo o que houve e ele acreditou e procurou saber do local mais a fundo. 1 mês e meio depois Joana foi em minha casa para dizer que aquele lugar já foi uma oficina de carro na qual o dono da oficina pôs fogo no local para ganhar dinheiro do seguro, mas algo deu errado, pois ele ficou preso, não conseguiu sair a tempo e morreu no incêndio. Depois o lugar se tornou casa de shows onde tinha muita bebida e droga. Tinha acontecido muitas tragédias como tiroteio, mortes por overdose, abortos na qual já tinham encontrado corpos de bebês em alguns pontos do lugar. Onde era o escritório do pastor era uma cozinha e exatamente ali foi encontrado pedaços de um bebê embaixo da pia da cozinha. Depois que o lugar fechou ficou difícil de ser alugado novamente. Quando o pastor soube que o dono escondeu essas histórias saíram de lá e alugaram outro local, mas aprenderam a ver a procedência primeiro, pois eles não conseguiram limpar o lugar. Minha amiga procurou saber da família do homem que morreu pelo incêndio e disse à viúva: ele só queria o dinheiro do seguro porque sua mulher estava grávida do único filho dele que era especial. Não o culpe por isso. O filho dela já tinha 11 anos e tinha síndrome de Down. Soube que a viúva chorou muito. Conversando com minha amiga perguntei por que ele a tinha atacado, ela disse que ele queria ver o filho, mas ninguém o escutava e ele não aguentava mais estar preso ali. 8 meses depois uma pequena loja de móveis comprou o lugar que usou como depósito. No primeiro mês o telhado do galpão desabou dando muitos prejuízos ao novo dono. Um conhecido de minha amiga era amigo desse novo dono e lá ele fez uma limpeza no local na qual nunca mais ouvi sobre nenhuma tragédia. Atualmente o dono da loja de móveis abandonou o lugar e está à venda. Realmente não houve mais tragédia, mas em compensação ele não durou muito. Passei por esses dias em frente ao local e qual minha surpresa em ver que tinha novos moradores espirituais. Com esses anos de estudos descobri que o lugar foi construído em cima de uma linha-lei quebrada por isso que nada fica.